Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Aí no fundo, ouve bem? Posso ficar sentado? Então tá bom, obrigado. Eu me sinto à vontade, de verdade, aqui. O Sr. Felipe já colocou bem, já estive aqui antes e me sinto bem. Me sinto entre pessoas queridas, muitas que eu já conheço. E a ideia é falar desse tema, né? Falar do Cristo. Para mim é um assunto que me toca muito, né? O coração. Não só por ser de Jesus, mas também por falar da medicina. O médico divino, né? Quando a gente fala de saúde de Jesus, a gente sabe que tem tudo a ver. Mas como? A gente precisa entender isso, né? Então me toca muito esse tema, eu espero poder, nos próximos minutos aí, compartilhar com vocês um aprendizado. Então eu não me coloco aqui na posição, evidentemente, de professor ou algo do tipo, não estou ensinando nada, é um bate-papo, acaba sendo um monólogo, porque eu vou falar mais, né? Mas a ideia é compartilhar um aprendizado do qual eu também faço parte. Falar de Jesus, a gente precisa, primeiramente, eu acho, sempre, é muito importante isso, enaltecer a figura do Cristo. Não que ele precise disso, mas nós precisamos disso. Quem é o Cristo de verdade? Qual a envergadura deste ser de que a gente está falando? O Cristo do qual a gente trata, do qual a doutrina espírita, que todos aqui acredito que compartilhamos, entende, é um ser perfeito, é um ser crístico, que já há 4,5 bilhões de anos atrás, já era o que ele é hoje, já era um espírito puro. 4,5 bilhões, é a idade do planeta Terra, aproximadamente. E a Terra lhe foi concebida, lhe foi dedicada para que ele, né, fosse então o responsável. Então pensem a envergadura, né, diante de Deus, diante de nós, desse Espírito. Então cada um de nós, sem a menor exceção, ele conhece. E não conhece superficialmente, ele conhece profundamente, através de formas e meios que nem nós mesmos nos conhecemos ainda. Então ele é esse ser que nos conhece, que nos ama incondicionalmente, né? Ele, apesar de tamanha envergadura, fez questão, há 2.000 anos atrás, aproximadamente, de revestir deste nosso envoltório carnal e dessa forma transformar a humanidade para sempre. Uma comparação muito simples, mas que eu acho que dá para a gente entender. É como se a gente pegasse um astrofísico com todas as premiações e graduações e pós-graduações possíveis, que entende de tudo, sobre tudo, na nossa limitada visão, evidentemente, e fala, não, você precisa ir, você vai se travestir de uma criança pequenina e vai se matricular no jardim de infância. E fosse para o jardim de infância, pegar esse astrofísico, cientista, e falar, não, você vai. Então ele vai se colocar no corpo de um bebê, de uma criancinha, e vai falar, né, ensinar na linguagem das crianças o que for preciso. Cristo fez mais ou menos isso com a gente, né? E sem precisão, porque esse cientista poderia muito bem mandar outras pessoas, né? Não, imagina, eu vou lá no jardim de infância, mas eu tenho os meus assistentes aqui que vão lá
Mas não, ele fez questão de vir ele mesmo. E isso fez, com certeza, toda a diferença na sua obra, no seu ensino, no seu legado. É desse Cristo que a gente vai falar, né? É dele que a gente está falando. E quando a gente fala deste, né, que ao mesmo tempo é esse Espírito perfeito, puro, há tanto tempo, ele também era assim. E é assim. A imagem que a gente tem do Cristo é essa, não é? Humano, gente da gente. Olha qual a importância dele ter vindo e se revestido de um corpo e feito o que fez, da forma que fez. Inclusive as curas. Então é gente da gente. É gente próxima, é alguém que você consegue imaginar. Então isso é fundamental para o nosso estágio evolutivo. E quando a gente fala no médico Jesus, e a gente ouve muito essa expressão, né? É uma expressão até poética, bonita de se falar, o médico dos médicos. Eu já ouvi isso muito, inclusive de muitos pacientes e familiares, né? Ah, doutor, tal, mas Jesus é o médico dos médicos, sim, lógico. Jesus é a essência de todas as profissões, aliás, né? Não só da medicina, é também o enfermeiro dos enfermeiros, né? E por aí vai, é o engenheiro dos engenheiros. Ele é esse mestre de todo. Mas a gente precisa trazer isso mais para a realidade. O que implica isso? Como Jesus foi e é o médico que é, então? Como que ele assiste à saúde nossa? Como que ele ensinou isso? Como que eu posso aprender? Como que eu posso crescer com isso? É aí que mora o nosso objetivo. É aí que a gente tem que focar. Nós vamos dissecar isso e entender como age o Cristo. Para não ficar da boca para fora, numa linguagem puramente poética, o médico dos médicos. Mas por que o médico dos médicos? O que ele fazia de diferente para ser classificado como tal? Para ser entendido como tal? E aí a gente começa chamando todos para uma reflexão sobre o que é saúde. Tá? Antes da gente entender de cura, de doença até, a gente precisa nos questionar o que é saúde. Porque aquilo que a gente tem, o nosso conceito de saúde, vai influenciar profundamente a forma como nós nos olhamos, nos cuidamos, vai influenciar profundamente o que é cura para nós. Porque o conceito de cura depende do conceito de saúde. Então a gente já começa a primeira reflexão, já solta assim para a gente pensar. O que é cura? E a gente entende que cura varia de cada um de nós. Às vezes o que é cura para ela não é cura para ele. E não é para mim. Então o que ela busca para a saúde dela é uma coisa, ele é outra e para mim é outra. Sem comparar. Não é que a minha cura é melhor, não. São caminhos diferentes que variam de acordo com a forma que a gente observa. Então, e qual é a forma que a gente enxerga a saúde no nosso continente, no nosso mundo ocidental, principalmente? No nosso mundo ocidental. Como a gente enxerga a saúde, geralmente? É uma visão que a gente chama de biomédica, que é uma visão mais baseada em princípios materiais. Nessa visão, vejam se eu estou enganado, me corrijam se eu estiver certo, mas nós estamos ali nas nossas vidas como se fôssemos um automóvel, por exemplo. Eu gosto desse exemplo porque ele é muito claro, como se fosse um carro. De repente o nosso carro, esse carro, ele começa a fazer um barulho diferente. Não é assim? Começa a dar algum defeito. Faz um barulhinho, você ouve, acha estranho, o barulhinho some. Fala, não é nada não. Vou dirigir mais um pouquinho. Tem muita coisa para fazer, né? Não posso ficar a pé. E vai tocando, dia a dia. E o carro, né, rodando. O barulho volta, começa a ficar mais alto, começa a patinar, mas você ainda insiste, porque tem tanta coisa para fazer, né?
Não dá para parar esse carro assim. Semana que vem eu vejo isso. Aí chega num ponto que não tem jeito, o carro para por si. Para de funcionar. Esse defeitinho vira um defeitão e trava tudo. Aí o que a gente faz? No desespero, na urgência, leva onde? Na oficina, no mecânico. O que a gente espera que o mecânico faça? Conserte. Evidentemente que o mecânico use o conhecimento dele. Eu sei que vocês já estão fazendo a comparação que eu quero que vocês fazem. Mas depois eu vou reforçar. O mecânico vai usar o conhecimento dele, porque ele estudou, e vai identificar onde que está o defeito. Passa uns aparelhos, passa na máquina. O mecânico mais experiente não precisa de tanta máquina, né? Ele já ouve barulho, é tal. Aí o mecânico vai consertar o carro. Pois bem, ele conserta o carro e te devolve o carro. Essa é a função do mecânico. Devolver o carro para a rua, para funcionar. O mais próximo possível do que ele estava, né? Que nem sempre vai ser, né, o mesmo carro de antes. E curioso, esse carro volta, né, para o mesmo dono. Mas o mesmo dono, ele vai manter o trato com esse carro da mesma forma que ele fazia antes. Ou seja, o carro daqui a pouco vai estar como de novo? Vai voltar no mecânico de novo. Então essa é a visão, a grosso modo, biomédica, material, onde o corpo humano ele é visto como uma máquina, como se nós fôssemos máquinas, que precisa funcionar, porque muitas pessoas precisam dessa minha máquina, eu preciso dela, minha família precisa dela, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso viver, é a máquina. E quando a gente dá um defeito, fica doente, antes disso, o corpo dá sinais, né? Sintomas que a gente vai deixando passar. A gente ouve isso praticamente todos os dias. Vai deixando, não é nada, semana que vem eu vou. É assim, nós lidamos assim. E quando a coisa aperta, a gente procura o profissional de saúde, que é o profissional capaz de consertar a minha máquina, de achar o meu defeito. E é isso que eu espero que ele faça, né? É isso que eu espero que ele faça, porque eu quero voltar a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Sendo que, curiosamente, as coisas que eu estava fazendo é que me deixaram doentes. Olha que paradoxo. A gente procura o médico para ele arrumar a gente, para a gente voltar a ser quem era antes. Daqui a pouquinho nós vamos voltar no médico de novo, com os mesmos problemas ou maiores. Não é assim com o carro também? Se você não mudar o jeito de cuidar dele, vai voltar pior. Só que o carro a gente troca. Mais ou menos, né? A crise está brava, mas você dá um jeito. O corpo também troca, mas nós não estamos com essa pressa toda, né? De trocar agora, assim, o corpo. Você vai trocar, tudo bem, mas não é essa mesma dinâmica, né, do carro, né? Exige um pouquinho mais, né? Então, essa visão ela é muito limitada. Mas concordam que é a visão que predomina hoje em dia? E predomina de ambos os lados dessa relação. Nós vamos chegar no Cristo, viu, gente? Nós estamos entendendo saúde, doença. De ambos os lados. O médico ele é treinado, eu posso falar isso com propriedade, para consertar a máquina. Mas nem tanto para ouvir o motorista. Nem tanto. Ao médico é dada essa missão de salvar vidas, mas não é ensinado para ele parar e perguntar para o motorista que vida que o motorista quer. Né? E nós, enquanto pacientes, que médico também é paciente, nós, enquanto pacientes, buscamos o conserto do corpo.
mas nós não estamos dando muito valor no resto, né? Porque a gente precisa voltar a fazer o que estava fazendo, que é o que nos deixou doentes. Então, cada vez mais tem surgido uma mudança de paradigma na saúde. Isso é visível de algumas décadas, principalmente para cá. Onde essa visão mecanicista, ela está ficando estreita e incapaz de explicar tudo o que acontece. Então a medicina ela avançou de uma forma, em exames de imagem, por exemplo, que você vê o detalhe do DNA, as ultrarressonâncias, que você vê todos os neurônios, e as pessoas nunca estiveram tão doentes. Então não bate. É evidente que graças a esse olhar para o corpo, para a matéria, a medicina avançou muito. Não vamos cuspir no prato. Graças a isso, hoje a gente tem uma expectativa de vida alta. Ao avanço da medicina. A esse olhar para o corpo. Inegavelmente. Vacinas, antibióticos, tratamentos, cateterismo, etc. Cirurgias, robótica, genética. Mas ainda assim estamos doentes. O carro, quando é mal conduzido, dá um defeito num lugar, continua sendo mal conduzido, vai dar defeito em outro. E assim a gente vai, mudando de doenças, mudando de sintomas, mas sempre adoecidos. Então, esse modelo não é mais suficiente. Cada vez mais nós temos entendido o corpo, né, o ser, melhor dizendo, o ser humano, como algo além da matéria. Isso não é um privilégio dos espíritas. Não é. Essa visão além da matéria, ela invade, no bom modo, diversas religiões. E faz parte do avançar da própria humanidade. De forma que hoje, saúde não é apenas a ausência de doenças. Não é só isso. Não é tão simplista e nem superficial assim. Eu preciso olhar o todo. E esse todo é como se fosse a ponta do iceberg. Onde a matéria está ali, sobressaindo. Mas por baixo disso, por trás disso, tem um universo chamado ser humano integral, chamado espírito imortal. Que é o motorista do corpo, né? Então, esse motorista que detém provisoriamente o poder sobre esse corpo, ele tem sentimentos. O corpo não tem. A matéria por si, ele tem sentimentos. Ele tem medo. Ele tem ansiedade, né? Ele sofre. Ele sente, ele se relaciona com os outros, não é o carro, é o motorista. Fazendo um paralelo com o nosso corpo, o corpo em si não sofre, a dor é diferente, o sofrimento é outra coisa. Isso é uma coisa muito espiritual, nossa alma, nós em essência. Um tumor não chora. Um tumor não tem medo. Mas o motorista, o dono desse corpo, o espírito, tem. E eu só vou enxergar a dor e o sofrimento desse condutor se eu olhar além do tumor dele. Se eu olhar além da doença. Cristo olhava além da doença. Percebem como a visão de saúde ela vai se aproximando do que ele já trouxe há 2000 anos? Né? Olhar além da doença, olhar além do corpo. Tem uma frase de Emmanuel
que eu até trouxe aqui escrita, onde ele diz o seguinte: o corpo é o local de manifestação final de toda essa desarmonia que, em última análise, se instala no espírito. Então, olha a profundidade disso. O corpo é o local final de manifestação. Final. É a ponta do iceberg. O que manifesta no corpo são os efeitos de algo muito mais profundo. Né? Então, as doenças, como a gente conhece, como a gente cataloga, como a gente classifica e estuda, não são causas, são efeitos. Toda essa desarmonia, em última análise, se instala no espírito. Né? Então, as doenças, elas são a manifestação de uma desarmonia muito mais profunda do espírito. E é só a gente olhar no nosso dia a dia para perceber isso. Não precisa ir longe, não precisa ter conhecimento médico, técnico, nenhum. É preciso observar a nós mesmos. Né? Quantas de nossas doenças não seriam evitadas se mudássemos o nosso comportamento? E eu nem estou falando, nem estou entrando, gente, do ponto de vista espírita, espiritual, propriamente dito. Eu estou falando de hábitos de vida saudáveis mesmo. Quantas de nossas doenças seriam evitadas se a gente, por exemplo, fosse mais comedido na alimentação? Né? Se a gente fosse mais comedido no sal. Ou vamos fugir um pouquinho da alimentação, no estresse. Então você pega, olha só que estranho, você pega uma pessoa, vou pegar um exemplo da hipertensão. Você pega uma pessoa hipertensa, uma hipertensão leve, uma pessoa que tem hábitos de vida totalmente não saudáveis. Come muito sal, churrasco todo dia, bebe, fuma, tem todo um hábito de vida que não é saudável. Então, essa pessoa, e eu já vi isso acontecer muito, muitas pessoas dessas poderiam se livrar da sua hipertensão em mudando os hábitos de vida. Eu já vi muitos fazerem isso. É possível para muitos. Mas o que a maioria de nós escolhe? Tomar um remédio e continuar fazendo as mesmas coisas. É um paradoxo, né? Então eu tomo lá o meu remédio para pressão e continuo com os mesmos hábitos. É o motorista que vai no mecânico, ele conserta e ele continua dirigindo da mesma forma. Não é que não tem que tomar remédio, gente, pelo amor de Deus. Quem é hipertenso aí, mas nós temos que olhar além disso. Além disso, a doença, na visão espírita, na visão cristã, é efeito e ela existe como um convite para que a gente busque as origens, para que a gente se pergunte, cada um de nós, de onde surgiu isso? Onde foi que isso começou? Como? Quando? Por quê? São perguntas que nos vão levar para dentro. São perguntas que nos vão levar para dentro. Não é um movimento de buscar as causas fora. Ou não apenas esse movimento. Quando a gente se sente doente, é lógico que a gente tem que buscar os exames, a assistência médica, fazer os diagnósticos, tratar. Perfeito, perfeito, perfeito. A ponta do iceberg faz parte do iceberg. Não podemos esquecer disso. É um todo. Mas e por trás disso? Qual é a mensagem que a doença está trazendo para a minha vida? Aí cada um tem que fazer a sua reflexão. Quando eu me limito aos efeitos,
eu não estou valorizando as causas. E a nossa visão imediatista, a gente só quer se ver livre dos efeitos. Eu quero um remédio para acabar com essa dor, para eu voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu quero controlar meus hormônios para continuar com as mesmas atitudes. Então, não está ouvindo a lição que a doença está trazendo. Então, essa visão integral do ser humano muda completamente a nossa visão de saúde e, consequentemente, de doença. Eu posso ter uma pessoa cheia de doenças, vamos colocar dessa forma, mas que seja muito mais saudável do que uma outra pessoa que não tem nenhuma doença e não toma nenhum remédio. Posso? Creio que sim. Se a gente ampliar nosso conceito de saúde. Se saúde pra gente for não ter doença, aí realmente tá difícil. Porque, né? Agora, se saúde para mim for essa harmonia, não só física, mas também mental, social, espiritual, eu conheço muitas pessoas de idade que tomam aí 8, 10 comprimidos por dia e que estão bem mais saudáveis do que muito jovem que não toma nenhum remédio, mas que do ponto de vista geral está muito adoecido, né? Se a gente olhar o todo. Então vê como muda o nosso conceito de saúde? Se eu enxergo a saúde como essa coisa maior, eu vou buscar uma coisa maior. Nós precisamos ampliar. Saúde não é só não ter doença. Saúde não é só ter pressão controlada, diabetes controlado, hormônio da tireoide em dia. Isso é efeito. Isso é a casca. Isso é a casca. Saúde não é só se ver livre da dor com analgésicos. Isso é a casca. Mas a casca faz parte do corpo. Temos que atender a casca também. Mas não nos limitarmos a ela. É aí que está o pulo do Cristo. É aí que está a visão crística de saúde. É aí que entra o Jesus como médico divino. Porque Jesus, meus amigos, inegavelmente, ele não veio para curar os nossos corpos. Alguém acha isso? Que Jesus veio para nos trazer harmonia física, para que a gente tenha uma vida livre de doenças? Soa quase como uma infantilidade pensar assim. A gente busca o Cristo e tem que buscar para que Ele nos dê a saúde do corpo. Tudo bem. E da alma? E da alma? Porque Ele é o médico da alma. É lógico que nas suas curas Ele atendeu muitos corpos. Mas isso para Ele é secundário. O objetivo de Jesus é sondar os nossos corações. Corações. Né? Porque ele, a visão de saúde dele é essa visão que olha para o motorista. Né? E como que ele fazia isso? Como que ele faz isso até hoje? A gente consegue destacar 5 pontos principais da medicina de Jesus e que nos leva a profundas reflexões. Tem que nos levar. O modus operandi do Cristo. Como que o Cristo age enquanto médico? Como que o Cristo age enquanto agente de saúde? Que é exatamente como nós devemos agir conosco. Ele está no meio de nós, não é isso? É como Ele quer que nós hajamos com nós mesmos. Né? Ou a gente acha que Ele vai vir aqui pessoalmente. Ele age através de nós. Como que é? Quais são esses 5 pontos principais
da assistência, da medicina de Jesus. Primeiro, Jesus nunca julgou. Primeiro ponto. Pode lembrar de todas as curas que ele fez. Leprosos, cegos, Maria de Magdala, Pedro, Bartolomeu. Pode. Ele não julga a ninguém. Aos pacientes, aos doentes. Nenhum apontamento, o mínimo. E olha que tinha muita coisa para apontar. Em muitos. Infelizmente, a nossa reação diante da doença do outro é o contrário. Somos os primeiros a apontar, a julgar. Ah, mas está assim por quê? Ah, mas merece, afinal de contas. Se não tivesse, não estaria assim. Primeiro passo, se a gente quer realmente, e eu acho que a função nossa hoje aqui à noite é essa, entender como age Jesus, o médico divino, é não julgar a dor, a doença de ninguém. Porque somente aquele que passa pelo que passa sabe o que está passando. É óbvio, mas tem que dizer. Ninguém mais. Ah, eu sei o que você está passando. Não sabe. Ninguém sabe. Dimensionar a dor e o sofrimento do outro. Então não nos cabe. Cristo não julgou. 4,5 bilhões de anos já era perfeito. Sabe cada detalhe. Todas as pessoas que o procuraram, ele sabe cada detalhe da vida, do pensamento. Se ele quisesse, teria uma lista infinita de apontamentos para fazer. Ele não fez um. Então, não julgar é a primeira lição de saúde que o Cristo nos deixou. Segundo, escutar com bondade. A todas essas pessoas que procuraram Cristo, ele as ouviu bondosamente. O que é ouvir com bondade? É mais que prestar atenção, é prestar atenção no genuíno interesse em entender a dor do outro sobre a óptica do outro, não da minha. Na maior parte das vezes, nós escutamos o outro já pensando em como vamos responder, procurando brechas para lições de moral. Procurando pontos negativos que nos sirvam de argumentos para logo em seguida depositar sobre o outro, já adoecido, aquilo que ele já sabe. Cristo não fazia isso. Você pegar simplesmente Maria de Magdala, foi um dos maiores processos de cura do Evangelho, se não o maior. Ele, além de não julgar, ele escutou com bondade. Né? No livro Boa Nova, a história é muito bem contada. Humberto de Campos. Recomendo. Belíssimo. Terceiro ponto. Cristo vai às causas profundas de nossos males. Ele vai a fundo. Quando a gente não julga, a gente se despe dessa capa de julgamento. Quando a gente ouve com bondade, nós abrimos as portas para entrar profundamente no outro. E realmente identificar ali as origens verdadeiras do mal que nos assola. Jesus não se limitou aos efeitos, à casca, à superfície. Ele vai profundamente nas origens. Esse é o movimento que ele espera que nós façamos.
diante das doenças que nos acometem e acometem os nossos irmãos, o nosso próximo. Não se limitar às aparências, não se limitar à superfície das coisas, mas ouvir com bondade e avaliar profundamente, com profundo respeito pela dor do outro. É assim que Jesus age. Quarto ponto dos 5, responsabilização. O movimento e a atitude do Cristo sempre foi de nos responsabilizar pelos nossos próprios atos. Não foi de passar a mão na cabeça. E assim tantos espíritos que seguem os passos de Jesus fazem, né? Outros exemplos grandiosos. Não é de nos reforçar a postura de vítimas, mas de nos renovar na memória as nossas próprias atitudes que nos conduziram à situação atual. Os efeitos que ora sentimos, chamados doenças, já disse isso hoje, têm suas causas nas nossas próprias escolhas. Se não nessa, em outras vidas. Então Jesus fazia esse convite. Você é o responsável por isso, tanto pelos efeitos como pela renovação. Jesus sempre, uma das maiores falas dele é o que? Desses processos de cura. Por exemplo, vá e não peques mais. Tua fé te curou. Ele sempre ressaltava a responsabilidade do doente. Do doente. Ninguém vai fazer o processo de cura espiritual, a verdadeira cura, por nós. Ninguém, a não ser nós mesmos. Nem o Cristo. O Cristo respeitou isso. É teu livre-arbítrio. Tua fé te curou e a ausência dela te colocou na situação atual. Suas escolhas, nossas escolhas. Então é a responsabilização. Eu sou o responsável pelo que acontece e também sou o responsável por sair dessa situação. Os tratamentos, as pessoas, a família vão ajudar? Claro. São necessários? Sim. Fundamentais? Também. Mas o verdadeiro movimento de cura é dentro. E esse ninguém vai fazer por você. Não importa o mal que te aflige. Isso é seu com Deus. E o Cristo agia dessa forma. E o último ponto, lógico que dá para falar dezenas de pontos, mas para hoje à noite, é o movimento que o Cristo falava de renovação moral, de semear novamente, de trabalhar, de agir, de ir adiante, de ir para frente. Uma vez mais, nos convidando a sair desse papel passivo, de quem senta, olha para as próprias dores e sofrimentos e fala: eu sou o mais sofredor do mundo. Eu não consigo, eu não vou, não é comigo, não sou um caso perdido. Diante de Maria de Magdala, o que ele disse? Alguém te julgou, mulher? Alguém ficou aí para tacar pedra? Não. Eu também não vou. Vai. O paralítico que desceu aquela passagem, que desceu pelo teto, levanta, pega a sua maca, pega as suas coisas e vai. Vai. Não é
Ninguém te julgou, mulher? Então fica aqui comigo, descansa aqui um pouquinho, vamos ficar aqui remoendo tudo que você fez, vamos ficar aqui martelando aqui nos seus erros, cutucando a ferida. Não, vai, não peques mais, pegue suas coisas e vai. É um movimento de semear novamente. Se hoje eu colho os efeitos de uma semeadura errada, como que eu vou colher coisa boa daqui para frente? Semeando de novo. Como que eu semeio? Trabalho. O Cristo usa o recurso do trabalho, do movimento. E Maria de Magdala fez esse movimento. Ela foi trabalhar com os leprosos, inclusive contraiu lepra nesse processo. Movimento, trabalho. Então é sair dessa posição e agir no bem, em semear coisas novas. Esse é o roteiro da saúde que Jesus Cristo, o médico divino, nos ensinou há 2000 anos e repete nas nossas cabeças até hoje, para as nossas almas. Não julgar a dor do próximo. Escutar a todos com muita bondade, sem apontamentos. Entender que tem causas muito mais profundas do que a gente imagina, que a gente não sabe o que passa. Responsabilidade com as nossas próprias escolhas e o movimento de semear novamente, fazendo bem, trabalhando, para que no futuro nós estejamos de fato nos sentindo saudáveis. Essa é a medicina de Jesus, o médico divino. Certo? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. Espero que ajude. Principalmente a mim mesmo, né, Felipe? Se fosse só o senhor, tá fácil.